Bom, segunda aula de movimento circular. Essa ficou faltando falar umas coisas na primeira sobre engrenagem, transmissão e exercício, né? Então, estou fazendo essa segunda aula que já era prevista, tá? Bom, transmissão, movimento circular uniforme. A gente pode ver que, por exemplo, um exemplo de transmissão, movimento circular uniforme, é quando você tem polia fixa por corrente ou correia, tanto faz. Onde você tem duas engrenagens ou duas polias e elas são fixas por uma corrente, tá? Esse é um esquema real e eu vou fazer aqui um esquema desenhado. Bom, o que é importante a gente pegar de um sistema desse? Eu vou trabalhar com coisas simples, com conceitos e não com decorar a fórmula. Até assim, até posso colocar, vou colocar no final dos tópicos, eu vou colocar o resumo, mas é importante que entenda o conceito e não decore o conceito. Tá? Então a gente tem aqui polia fixa por corrente ou correia. O que é importante a gente saber daqui? Primeiro, a corrente ela é presa nas duas, certo? E o que a gente observa é que cada ponto da corrente tem uma velocidade fixa, tá? E a ideia básica é um elo da corrente não pode atropelar o outro. Certo? Então você não pode ter pedaços da corrente andando mais rápido que o outro. Então o que a gente vai ter aqui é que se a corrente, né, a correia, ela se move com velocidade constante, isso faz com que nas polias, a velocidade tangencial delas seja igual, tá? Então a gente tem como primeiro resultado que as velocidades em cada polia elas são iguais à própria velocidade da corrente, tá? Essa é a primeira coisa que a gente tira disso aí. Qual outra coisa que a gente pode tirar? Sobre a velocidade angular, né? A gente tem aqui ômega 1 e ômega 2. Qual é a relação que existe aqui com a velocidade angular dessas duas polias? Ora, se a velocidade angular, ômega, é calculada como V sobre R, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente viu isso nas aulas de movimento circular uniforme, nas próprias aulas que eu dei, e no vídeo anterior também, eu acho que eu coloquei isso. Toda grandeza angular é sua grandeza linear dividida pelo raio. Então, a velocidade angular, ela é a velocidade linear dividida pelo raio. Então, a gente tem aqui ômega 1 igual a V1 sobre R1, tá? A gente pode também, passando esse R para o outro lado multiplicando, a gente tem que a velocidade 1 é igual a ômega 1 R1 multiplicando, certo? Por consequência, a gente pode fazer a mesma coisa para 2, né? Ômega 2 é V2 sobre R2 e por aí vai. Lembrando do slide anterior, qual é a relação que a gente tem entre as velocidades da polia 1 e 2? A velocidade tangencial, velocidade linear. A gente sabe que elas são iguais. Como elas são iguais, o que que a gente vai ter? Isso vai implicar que ômega 1 vezes R1 igual a ômega 2 vezes R2, tá? Então, daqui a gente vê que elas não são iguais, tá? E que, deixa eu voltar aqui. Como elas são, aqui ó, você pode ver pela proporcionalidade, né? Vamos ver a da 1 em relação à da 2. Então, se eu aumento o raio, que é o caso aqui, se eu tenho o raio R1 maior, eu tenho ômega 1 menor, ou seja, essa vai girar com uma velocidade angular menor do que a 2. Ou seja, essa aqui vai dar mais voltas do que essa por tempo, tá? Aqui, ômega 1 é menor do que ômega 2. Essa aqui vai girar mais devagar, enquanto essa gira mais rápido, tá? O que é lógico, porque para essa, enquanto essa aqui tem que dar uma volta pelo comprimento da circunferência aqui, essa aqui vai ter que dar muito mais de uma volta, tá? Se o raio é menor. Bom, resumindo então, a gente tem que fixas por corrente ou correia, as velocidades são iguais e as velocidades angulares são diferentes, onde a que tem maior raio tem menor velocidade angular, tá? Bom, polias fixas pela extremidade. Fixas pelas extremidades, eu vou mostrar como exemplo essas duas aqui, ó. Esse pedaço de engrenagem está preso por extremidade com esse. Vocês estão conseguindo perceber aqui, ó? Eles estão presos pela extremidade. E outro exemplo também
são essas duas aqui que estão presas pela extremidade. Você pode ver aqui pelo conjunto de engrenagem, pelo conjunto de dentes, está preso nesse conjunto de dentes aqui. Então você consegue ver que elas estão presas pela extremidade, tá? No meu exemplo simplificado, eu estou colocando assim, tá? Uma presa pela extremidade da outra. Na verdade, não vai mudar quase que nada da outra, da corrente. A única diferença, né, como elas estão presas pela extremidade, quando você tinha ligada por correia, o sentido em que ela girava, o movimento angular dela, era igual. Aqui, quando elas são ligadas pela extremidade, o giro ele vai inverter o sentido do movimento. Então, enquanto você tem uma girando no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário, tá? Então, a única diferença é isso. No mais, você tem as velocidades lineares iguais e as velocidades angulares diferentes, onde a que tiver o maior raio tem menor velocidade angular. E agora, polias fixas pelo centro. Bom, aqui você consegue ver também que essa engrenagem aqui, ela no mesmo eixo, ela tem essa parte dentada de fora e a de dentro. Então elas têm sob o mesmo eixo dois pares de engrenagens. É isso que eu quero simular aqui com vocês. Tá? Então, imagina aquela situação onde eu tenho a engrenagem de dentro aqui e a engrenagem de fora aqui, tá? O raio um para de fora, raio 2 para de dentro. Bom, vamos analisar primeiro a velocidade angular dela. Enquanto a de dentro dá uma volta, o que que acontece com a de fora? Vai dar uma volta também, tá? Então, como elas são presas pelo centro, a gente tem que as velocidades angulares são iguais, tá? E agora com as velocidades tangenciais, velocidades lineares. Bom, a gente sabe que a gente pode calcular a velocidade média como ΔS sobre ΔT, tá? E a velocidade linear nada mais é do que essa velocidade aqui. Pegando como exemplo primeiro A1, eu tenho o seguinte, a velocidade da polia 1, velocidade tangencial da polia 1 é o quê? É o ΔS que ela andar, vamos supor aqui um ΔS como comprimento da circunferência inteiro, 2πr, 1, né, que é o raio 1, dividido pelo tempo que demora isso. Bom, se é o tempo que demora para dar uma volta completa, nós temos o período, foi o que a gente falou no vídeo anterior. Eu posso pegar esse R1, passar para o outro lado, dividindo. Tá vendo ele aqui, dividindo? E se eu tenho esse esquema para polia 1, para engrenagem 1, eu posso fazer a mesma coisa para polia 2, onde eu faço o mesmo esquema. Agora pensa comigo, se o período para dar uma volta completa da 1 é igual ao da 2, as duas dão a mesma volta, então a gente pode simplificar igualando esses dois termos que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2, tá? Bom, então resumindo, a gente tem que as velocidades angulares são iguais e as tangenciais são diferentes. Daqui a gente também pode ver o seguinte, que quanto maior o raio, maior é a velocidade linear que ela vai ter, tá? Para poder manter essa proporção aí. Se ela vai andar uma distância maior, né, no mesmo tempo, uma distância maior no mesmo tempo, significa que ela tem que ter uma velocidade maior para isso.